Você, Gabriel, John, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido hoje, até pra o Diego fazer o corte bom aí. Mas a gente fala aí 20 minutinhos da nota, tá bom. Quanto pro John hoje, Gabriel? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Vamos John. entrar em consenso hoje? Vamos. O John, acho que uma nota 4 tá suficiente. Não foi culpa dele no gol. Foi pouco exigido, vale falar, né? Mas fez essa bizarrice aí no final do jogo. E aí o Botafogo, que já tinha, né? Já tava perdendo, né, o jogo. Não ia achar o gol, provavelmente. Acho que aí tá bom. Aí tá bom, tá bom. Mas aí você cola bastante aqui pra poder aparecer. É, 4 pro John. Alguém discorda, concorda? Tô com Pouco foi vocês. exigido. Ele falhou lá no final do jogo. Tem umas saídas de bola meio estranhas. É isso. Acho que você foi preciso aí, Gabriel. Não preciso nem falar mais nada não, porque concordo 100% contigo. E o Theo, pelo visto, também, então vamos de 4. Vamos, nota 4 aí. Ô, Gustavo! Gustavo! Pô, mas eu não faço Calma aí, ô Lady sacanagem, Gaga. cara, porque- Segura aí, ô Lady Gaga. Gustavo tá querendo. Eu vou falar a verdade. Vai acabar aqui a transmissão, o Gustavo vai pra praia curtir o fim do show da Lady Gaga. Pô, mas eu não faço de propósito, cara. Isso que é pior, eu sempre esqueço essa parada. Bom, vamos pro próximo aí. Vitinho. Cara, nossa, eu ia falar de novo. Eu daria nota 4 pro Vitinho também, cara, porque achei que, como alguém comentou aí no chat, eu não lembro se foi o. Deixa eu pegar o nome aqui. Quase certeza, foi meu pai. Eu acho que o William Tavares falou uma hora também. Então, o William Tavares estava cobrando dele, acho que o Roberto também. Cara, o Vitinho, pouca coisa hoje, né? Assim, apareceu pouco. Quando apareceu no primeiro tempo fez muita besteira, errando domínio, errando passe. Segundo tempo, mal vi em campo, cara, pra ser sincero. O Botafogo atacou muito mais pro lado esquerdo, né? Porque tinha dois laterais e aí, então. Quanto pro Vitinho hoje? Eu também acho que seria uma coisa ali em torno de 3 ou 4. Como você falou, 4 acho que pode ser, mas o Vitinho é um jogador que participou pouco ali. Assim, uma coisa a favor dele é que quando o Eric Pulga foi pra cima dele, ele conseguiu levar vantagem. O Eric Pulga, ele consegue ali um destaque maior quando não é o Vitinho que tá na cobertura. E isso é ponto pro Vitinho, né? E aí, Gabriel, nota 4 pro Vitinho também. O Theo foi de nota 3, mas aí a gente pode entrar em consideração nota 4, acho que foi o que você falou, né? E aí, Gabriel, concorda também? Concordo, acho que o Vitinho. É, assim, é engraçado, o que me pega o Vitinho na apresentação dele no Botafogo vira e fala: eu sou um atacante um lateral muito ofensivo. E aí as atuações mostram que é o contrário, sabe? Mesmo ele tendo essa característica de ser rápido e tal, ele é muito melhor defensivamente do que ofensivamente. Mas, enfim, acho que já puxando a nota aí do Jair, acho que o Jair merece um 4 também. Teve muitos erros de passe, é, erro de posicionamento. Ali, na hora que o David Ricardo me parece ser um zagueiro que espera o momento certo dele atuar. Então, ele esperou certinho na hora que a bola sobrou, tirou do jogador do Bahia, só que o Jair não estava lá no lugar certo, estava o jogador do Bahia. Então, acho que uma nota 4 para o Jair e puxo um 5.5 pro David Ricardo. Foi o melhor ali da zaga. Eu concordo, e você, Theo? Sinceramente, eu iria diferente. Eu iria com nota 3 pros dois. Eu iria com. Eu não gostei do David Ricardo, cara. Eu acho que o David Ricardo teve. Sim, lances que ele acertou e tal, mas o Jair e o David Ricardo, o que acontece? São dois jogadores de nível técnico, assim, de excelente nível técnico. Ninguém tem a menor dúvida disso. A questão, e que me incomoda um pouco mais, é que realmente eu acho que a falta de experiência dos dois faz muita diferença. E aí, às vezes, você. E ainda mais numa posição que não é uma posição que lhe permite muitos erros. Muitos não, né? Praticamente nenhum. E quando você tem essa falta de experiência, de tomada de decisão do que é melhor fazer agora, às vezes o Jair e o David Ricardo, o Jair, só pra deixar claro, o Jair é mais preparado do que o David Ricardo tá um pouquinho mais cru, mas assim, às vezes eles estão jogando bem e por causa de um erro, uma saída de bola errada, eles acabam comprometendo a atuação deles e a atuação da defesa do time. Então eu acho que vai ser aí. Eu acho que até vale o julgamento aí do Renato Paiva para terça-feira. Se ele vai com
zagueiros de origem inexperientes para um jogo decisivo, ou se ele vai improvisar o Danilo Barbosa, como ele já fez algumas outras vezes. Mas são bons zagueiros, muito bons zagueiros, mas que precisam de tempo. Essa diferença na nota aí do David pro do Jair, eu acredito que a gente pode contar então os cruzamentos, os lançamentos. David acertou alguns lançamentos, umas viradas de jogo lá pro outro lado, cara, que o Jair não acertou no jogo. Então, por mim, vai por aí. E achei o David mais seguro também hoje. Eu concordo com os dois, assim. Eu acho que a questão de atrapalhar pela idade é muito mais pelo posicionamento dos dois em campo. Às vezes eles dão uns moles, assim, meio bobos de abrir espaço, como o Jair fez ali no final do jogo, tudo bem que já era final, deu as costas ali pro lance, ficou 3 contra o John, né? O William José perde a cavadinha. Mas eu gostei deles, assim, com a bola eu achei meio irritante, cara, os dois. Erraram muita coisa boba. Agora sem a bola eu acho que no geral foi um papel ok, principalmente do David Ricardo, então eu concordo com o Gabriel. Também concordo com o Theo, mas vou lá mais pro lado do Gabriel, por isso que ficou essa média aí. 3.6 pro Jair, 4.6 pro David Ricardo. Cuiabano, cara, eu acho que salvou. E eu não tiraria ele no final do jogo, talvez podia estar cansado, mas assim, eu vou de nota. Cara, eu gostei da atuação do Cuiabano, cara. Foi o que mais tentou 6,5. Eu pensei em 6 primeiro, mas vocês fecham em 6? Tá bom, vocês fecharam em 6, eu concordo. Fala aí. Eu acho que o Cuiabano foi realmente o jogador que mais estava conseguindo escapar, né? Muito rápido ele, né? Até gerou um cartão amarelo ali pro Eric, que precisou parar ele numa bola que ele ia... Cara, não sei se ele ia dentro do gol, mas ele ia pelo menos finalizar aquela jogada ali com perigo. É um jogador muito interessante, mas que, enfim, o time inteiro do Botafogo não viveu uma grande noite, né? Então acho que até uma nota 6 vai ser uma das maiores. E aí, Gabriel, concorda com o Theo aí comigo? Concordo. Acho que 6 está justo pro Cuiabano. Querer ter visto ele e o Natan, ele e o Jefinho jogando juntos. É, o Cuiabano tem essa característica de velocidade, de colocar na corrida e tentar ir até o final. Talvez um cruzamento de linha de fundo fosse melhor para os jogadores do Botafogo por conta da altura dos outros jogadores da zaga do Bahia. É, leva na linha de fundo, ganha de um, dois jogadores ali do Bahia, já tem menos gente na área, acha alguém ou para finalizar ou na cabeçada. É, mas aí já puxo a mesma nota, talvez, para a dupla de volantes Newton e Marlon Freitas. O Marlon apagadíssimo e o Newton errando muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez um jogo mais ok, mas ainda errou alguns passes. Só que o Marlon foi apagadíssimo. Então é aquela coisa. Renato Paiva escala 3 volantes, algum deles vai ficar apagado. Foi o Marlon. O Newton apareceu mais um pouco, mas apareceu errando. 3 para os dois, 4 para os dois. O que vocês acham? Eu iria com 3 pros dois também. O Marlon apagado, como você falou, mas com dificuldade, né, de participar mais do jogo, até quando mudaram a posição. É um Marlon diferente do Marlon do ano passado, né? Tudo bem que o Marlon do ano passado também tá com o sarrafo muito lá em cima. Não tem obrigação de ter o mesmo desempenho depois de ter um desempenho tão bom por vários e várias temporadas. Mas como um líder do elenco, né, ele acaba sobrando pra ele também a má fase. Ou a má fase não vou chamar de má fase, né, gente? É porque a má fase vira comparando com 2024. E aí comparar, se o torcedor do Botafogo ficar comparando sempre, vai ficar parecendo que tudo é sempre ruim. E não é o caso. O Marlon Freitas é um excelente jogador, não viveu uma grande noite hoje, tampouco o Newton. Acho que 3 é justo pros dois. Eu acho que o Marlon, quando joga em casa, acho que o gramado sintético ajuda muito a acelerar o jogo dele, entendeu? Fora de casa ele parece meio lento, cara. Em todos os jogos do Botafogo, o Botafogo precisou dele fora de casa e ele não conseguiu dar sequência às jogadas, acelerou muito pouco. O único jogo, inclusive, que ele acelerou muito no gramado sintético, fez um bom jogo, foi contra o Palmeiras, inclusive, gramado sintético, né? Então, enfim, eu acho que o Wendel vai tomar posição, cara. Eu acho que o Wendel vai chegar já voando e pela intensidade mesmo, cara. Ter o Gregory e o Wendel, o Gregory, óbvio, não vive um grande momento, mas ele corre muito, é muito intenso, então ter dois caras assim no meio campo é fundamental. Eu vejo muito jogo do Vasco, cara, por causa da minha namorada que é vascaína, e o Vasco, assim, não tem um jogador pegador, marcador ali de meio campo, e acho que é isso que falta muito no time vascaíno, além de várias outras coisas, mas isso é fundamental e o Botafogo já tem um, que é o Gregory, tendo dois, acho que melhora ainda mais para ter a bola, para ter mais tranquilidade do jogo ali. Bom, ter o domínio do jogo, né? Vamos pro próximo, PK. Difícil não dar, não é zero, né? Mas
Vocês querem dar 0? Eu fecho no 0, cara, porque irritou muito aquele lance e ele não fez nada, cara. Eu acho que eu daria nota 1 pro PK, sabe? Daria nota 1. 0 é sacanagem. 0 é sacanagem. Já vai pro próximo. Arthur, ferrou. Aí, o Arthur, pra mim, o Arthur é mais próximo de 0 do que o PK. O Arthur, assim, errou praticamente... Gente, o Arthur foi de nota 10 pra nota 0, tá? É isso mesmo, né, que aconteceu na produção. Foi isso mesmo. O Arthur saiu de nota... Ou talvez seja outro jogador que estivesse era ali, né? O outro, Savarino, talvez. O Arthur... Eu tava tentando lembrar, o Savarino... O Arthur tirou 10 em alguma... A gente tava muito louco mesmo. Mas o Arthur não é nem de perto aquele jogador... Não é nem de longe, né? Quer dizer, aquele jogador que, cara... Eu tô babando o ovo do Arthur desde que ele foi contratado, falando da fase dele no Bragantino. Parece que ele foi um jogador extra classe, né? Foi um jogador muito bom, mas que agora não consegue mais imprimir o futebol dele, não consegue fazer valer as principais características dele de chute pra gol, de 1 contra 1. Realmente tá muito difícil defender o Arthur nessa passagem dele pelo Botafogo. Nota 0, né? E já fazem anos, né, Theo? Essa é a verdade. A passagem dele pro Tem Bragantino já fazem anos. Verdade. É um pouco ali da relação dos torcedores, não torcedores, né, dos fãs do Neymar. O Neymar, a última grande atuação do Neymar foi o quê? 2020? Há 5 anos atrás? Já passaram anos. Então eu puxo aí. Mastriani pra mim também foi muito mal. A cabeçada dele também. O cruzamento ali do Igor, pra mim, foi o único momento marcante dele no jogo. Depois sumido. Sinceramente, errou o passe ali pro Arthur, tá? A gente deu sorte que a bola resvalou no jogador do Bahia e voltou pro Mastriani acertar o segundo passe. Mas ele errou o passe no contra-ataque ali do Botafogo. Então, pra mim é 2 e o Igor 6, tá? A dupla de ataque ali, o Igor 6. Tentou, driblou, quase fez um gol. Perna ruim, difícil pra cacete de finalizar, essa é a verdade. Mas a gente espera um pouquinho mais, né, da finalização do Igor, né, Guga? Um atacante desse calibre, um pouquinho mais. A decisão fora de casa que não tá acontecendo também, né? Caiu no pé dele hoje, uma chance. Caiu no pé do Arthur, outra chance. O Mastriani podia ter dado um passe melhor pro Arthur também, mas não que isso fosse mudar alguma coisa, né? Porque o Arthur, finalizando, tá mal, absurdamente mal. Mas pra mim é isso. Na verdade, os 4 atacantes, né? E Juan Cruz, 0 ou 1. Vocês que decidem aí, porque pouco tocou na bola. Bom, só falar a opinião aqui sobre o PK. Arthur, eu concordo 100%. O Arthur, de novo, bizarro, enfim, ter perdido o gol que perdeu e 0 produtivo, né, cara? Teve um drible bom ali, quase foi pênalti, mas de resto, ele não sabe jogar com o tamanho dele. Eu cheguei a essa conclusão que o futebol hoje brasileiro tá muito físico, assim, pegado, e ele não consegue, cara. Ele tenta, ele só volta pra trás, ele não consegue jogar. Cara, realmente. O Arthur foi mais um, né, dos gastos altos nessa janela que até agora se mostrou nenhum bom reserva. Bom, o Mastriani, por mim também, cara, eu vou de 2 e você. E o Igor Jesus também de 6, concorda, tá? Tô com vocês. Acho que o Mastriani pouco conseguiu fazer. Ele errou, depois acertou naquele lance do Arthur, né? Levou um pouco de sorte ali, mas conseguiu colocar o Arthur em boas chances para finalizar. Ele acabou não aproveitando. E o Igor Jesus, o solitário guerreiro, né? Solitário surfista, como diria Gabriel Pensador, mas realmente é muito difícil o que tá passando o Igor Jesus. É um jogador de altíssimo nível e dentro ali de várias atuações ruins do Botafogo em 2025, o Igor Jesus é uma luz no fim do túnel. E aí pro Alex Telles, eu acho que o Alex Telles entrou bem, eu daria nota 4 pro Alex Telles. Nota 4. Dá uma moral pro Alex. Eu não vou dar 6 porque eu acho que 6 é a partida que o Cuiabano e o Igor fizeram, mas eu não 5.5 pro Alex Telles, cara. Não fecha não, Theo? Pô, gostei, acho que ele mudou o lado esquerdo ali de novo, né? Tipo assim, os jogos que ele começou não tem ido bem, mas ele entrou de novo bem, né? Não, pode ser. É que foi um jogador ali que acabou cruzando muita bola na área, né? Entrou pra isso. Mas, não, ele entrou bem. Eu falei nota 4 ali porque realmente o Botafogo não permitiu que o Alex Telles fosse tão impactante no jogo. Até porque ele é um jogador que vai precisar achar passe, achar tudo. Teve uma falta ali que ele teve oportunidade de cobrar. Cobrou muito mal, uma falta perigosa. Ele estou na barreira. Acho que tinha 1 ou 2 na barreira. Ele acabou cobrando na barreira. Mas acho que tá bom. Nota 5.5 tá justo. O Juan Cruz eu já acho que é uma nota 3. Na verdade, eu vou te falar. Não, eu acho que eu ia falar que eu daria nota 3.
eu daria nota 3 pro trio que entrou no ataque, né, cara? O Juan Cruz, o Jefinho e o Nathan Fernandes. Acho que nenhum dos três conseguiu ter oportunidade. Então, tá, vamos um de cada vez então. Vai, o Juan Cruz eu vou de 3. A gente O Gabriel no fecha 3, 3 também. O Juan Cruz, eu nem vi ele tocando na bola, gente, sinceramente. Não vi ele tocando na bola. A cabeçada dele lá no negócio, ele caiu por cima do jogador do Bahia, o Gustavo até falou. É, eu dou 2 pro Juan Cruz. E pra mim, como o Gustavo falou, já achei o Jefinho mais é, desequilibrante. Eu só acho que tá o Elias, mas não é o ali, se eu não tô confuso. Tá, o Elias Manuel, cagada que eu fiz aí. A gente esqueceu de Vou trocar o consertar Elias e então botar o enquanto você... Natan, mas confundi os dois. jogaram o Natan, Juan Cruz, Pronto, entrou Juan o Cruz foi pra Jefinho, entrou bastante 2.6. gente. Juan Cruz foi pra 2.6. Já que o Gabriel deu 2, a gente deu 3. Eu e Theo aqui. Vamos pro ponte enquanto eu ajusto aí a arte que eu botei o Elias no lugar do Natan sem querer. E aí, ponte, assim, eu troquei ele, mas foi muito pouco também. Pra mim é nota 4. Só pela vontade. E você, Theo? entrou dando opção ali pelo lado direito. O Ponte com o Vitinho, às vezes, troca os dois, a gente nem percebe, né? Fica um pouco 6 por meia dúzia. Mas o Matheus Ponte não foi mal, né? Quase que virou goleiro, né? Tomou um cartão amarelo importante ali. Importante eu digo porque ele parou um contra-ataque e fez bem a falta. Coisa que às vezes o Botafogo não consegue fazer. Então, inclusive não fez no lance do gol do 1-0, né? Se o Newton faz a falta e toma ali um cartão amarelo, a jogada para ali e é uma bola na área do Botafogo e não um gol. Então acho que nota 4 tá justo. Nota Fernandes eu iria de 3 também. O Ponte só não toma posição nesse time porque realmente defensivamente o Vitinho é muito acima dele, mas ofensivamente ele pra mim é muito acima do Vitinho. Quanto você deu pro Ponte aí? 4. Tá, então o Theo foi de nota 4 pro Ponte. Também que nem eu. Ô Gabriel, fechamos no 4 no Ponte também? Tá. Nota 4 pro Ponte. Nathan Fernandes, você falou, Theo, já? Nem percebi, eu tava ajeitando aqui. Falei nota 3 pro Nata Fernandes. Cara, eu iria de nota 4 também, porque eu achei assim que ele tentou um pouquinho mais, ciscou ali. Sim, então é porque eu dou nota 3, aí parece que a culpa é do cara, né? E não é assim, um atacante precisa ser munido, né, cara? Precisa ter a bola, precisa de ter situações de 1 contra 1, e ele não teve, né? Ele teve uma ou outra ali e é muito pouco pra falar, pra se caracterizar uma atuação impactante, né? Nota 3 porque ele não conseguiu impactar tanto no jogo. Valeu ali a entrega, a disposição, mas poucos minutos, poucas oportunidades, poucas bolas. Partida que dá pra, muito esquecível, né? Eu acho que o Jefinho passa pela mesma situação, sinceramente. Nota 3. Enquanto a gente vai vendo aí os fãs chorando com o show da Lady Gaga, deve estar emocionante agora que a gente tá sem som. Mas tá voz e piano. O Gabriel foi de nota 4 também pro Nathan, o Theo foi de nota 3, então a gente fechou no 3.6 pro Nathan Fernandes. O Jefinho, você falou quanto, Theo? 3 também? Nota 3 pros dois, pela falta de impacto que deram no jogo. Eu vou demais pro Jefinho, cara. Eu vou de 5, ô Gabriel. Eu gostei da entrada dele, assim. Acho que chamou mais a responsabilidade, pediu muita bola, quase fez um gol ali que desviou. E aí, Gabriel, quanto você dá pro Jefinho? Olha, o Jefinho eu acho que merece um 5, um 4 pra cima, né? Um 5 ali. Foi pouco efetivo porque a minutagem que o Paiva deu pro Jefinho foi pequena. Além disso, ele colocou o Jefinho para ficar 3 minutos e meio em pé ali, esperando a saída do Arthur. Que, sinceramente, já era para ter saído há tempo. Tempo, tempo. O PK também demorou para sair. Então, assim, eu já puxo até a nota do Renato. Para mim, é 1, talvez 1. Escalou o time mal, demorou para mexer. Quando mexeu, mexeu errado. Que foi a entrada do Alex Telles no lugar do. De quem que ele entrou? Alex Telles? Entrou no lugar do Do PK. Entrou no lugar do PK. E aí ficou Cuiabano de meia ali, né? E o Alex Telles tentando subir para o ataque. Seria muito mais interessante ver o Cuiabano explodindo até o final, né? Correndo, velocidade. E tendo apoio de um jogador tecnicamente refinado, que é o Jefinho, que é o Natan também, um pouco mais refinado. Então, aí ele trocou. Botou o Alex e o Cuiabano, que não tem esse refino técnico, né? Que é muito mais no
na explosão, às vezes no drible. Então, pra mim, escalou mal, mexeu, demorou pra mexer, e quando mexeu, mexeu errado. Mas as últimas substituições ali foram até boas. Só que era o básico, né, cara? Era o protocolo básico ali. Então a resposta pra mim é essa. Ele não fugiu, ele não saiu do básico e errou o simples. Então, nota 1 pra mim tá suficiente. É, eu acho que não tem muito como fugir disso, né, Theo? Porque mais uma atuação muito fraca fora de casa. No segundo tempo, como no Bahia, entregou a bola ao Botafogo, como a gente ressaltou aqui tantas e tantas vezes. O Bahia falou, não vou jogar. Faz aí o que você quiser com a bola. O Botafogo fez muito pouco, né? E infelizmente eu sei que a falta do Savarino é muito grande, a falta de um reserva dele também é muito grande. Faz muita falta, né? Mas, assim, é mais uma atuação fora de casa que tem um ou outro lance que a gente fala, poxa, que nem meu pai tá falando aí nos comentários. Poxa, poderia ter empatado. Poxa, se o time fosse mais eficiente, poderia ter feito. Mas assim, demora muito para chegar a criar e quando cria é algo mais ocasional do que algo recorrente, porque durante o jogo o Botafogo não parece que vai criar chances o tempo todo, ou de 20 em 20 minutos, ou chegar com perigo, com normalidade, é mais de vez em quando mesmo, isso irrita bastante fora de casa. E assim, não fazer fora de casa, gol fora de casa em 4 jogos no Brasileiro, em 6 jogos no geral, incluindo Libertadores, não existe. Terça-feira tem que fazer gol fora de casa, então assim, pra mim é pelo combo geral das coisas e também pela escalação que o Gabriel falou. A gente até elogiou aqui no início, mas ele é sempre meio medroso, fora de casa, sempre com 3 volantes. Então, assim, a gente já viu que não vai dar mais isso. Que terça-feira escala diferente por ter demorado pra mexer, demorado pra botar o Jefinho. É, assim, acho que o Paiva tá longe de eu querer que ele fosse demitido como estava na situação depois do jogo contra o Galo. O Estudiantes também. Não, o Estudiantes foi antes do Galo ou foi depois? Foi depois. Então foi o Estudiantes. Pra mim foi pior também. Mas a postura tem que mudar fora de casa, cara. Dentro de casa o time é um, fora de casa o time é outro. Então, e aí, Théo, o que você acha? Sinceramente, eu acho que vocês foram bem, assim, na colocação de vocês. Acho que nota 1 também. Concordo, acho que a síntese é isso. Faltou coragem pra escalar. A partir desse momento que faltou coragem pra escalar, faltou coragem pra mudar. Achei as escolhas dele também equivocadas, algumas que a gente já comentou aqui. E eu acho que também não vou ficar me alongando muito mais, não. Acho que a síntese principal é essa. Faltou coragem pro Renato Paiva hoje. Coragem pra bancar certos jogadores também, né? Gente, isso é real. Eu ia brincar que o Theo não quer alongar porque ele quer ver o show da Lady Gaga lá. É Shallow? É Shallow? Aí, ó, o Theo tá emocionado aqui, ó. Puxa a despedida aí, Guga. Assim a Então gente é se isso, despede. assim a gente se despede. Até a próxima live. Até terça-feira que o Botafogo vença. Ué, isso tá de sacanagem. Que o Botafogo vença terça-feira o cara bobo, que é final de campeonato pra gente. Até terça, tamo junto, hein? Muito obrigado pela audiência hoje. Tamo junto de novo terça-feira. Valeu.